Seja bem-vindo aqui no Church TV. O Church TV que é um programa que é a extensão da igreja aí na tua casa. Aqui nós celebramos ao Senhor com canções, adoramos ao Senhor através do louvor. Aqui você recebe orações fortes aí que te abençoam e também tem a oportunidade de ouvir, de se alimentar da palavra de Deus que é vida, é viva e eficaz, que traz resultado. A palavra de Deus sempre traz resultado. E hoje o programa, eu creio que Deus vai falar muito com você. Nós vamos começar com canções, vamos começar a exaltar o Senhor. A Bíblia fala que o louvor, ele liberta. O louvor tem essa capacidade de libertar. Quando você exalta o Senhor, o Espírito Santo vem sobre a sua vida. Aí não tem demônio, não há prisão que pode te prender, porque o Espírito Santo vem trazer libertação sobre você. Eu queria te convidar a exaltar o Senhor junto conosco. Hoje nós estamos aqui com o Rodney, com o Fabinho, com o Brenner, exaltando ao Senhor juntos, e você se ajunte conosco e vamos levar o nosso louvor ao Senhor. Vamos exaltar o Senhor e daqui a pouco voltamos. Tudo tem seu começo, tudo tem seu final. A minha vida está em Cristo, eu não vivo por viver. Tudo tem seu propósito e no seu tempo certo faço parte do propósito eterno. Tudo tem seu começo, tudo tem seu final. A minha vida está em Cristo, eu não vivo por viver. Tudo tem seu propósito, seu tempo certo. Faço parte do propósito eterno de Deus. Nada vai me separar do amor que me conquistou. Nada vai tirar meus olhos do autor da salvação. Nem altura, profundidade, nem a vida, nem a morte, ou prazeres desse mundo. Tudo tem o seu começo, tudo tem o seu final. Faço parte do propósito eterno de Deus. Eu vivo para o reino. Declara aí. Eu vivo para o reino. Declara, eu vivo para o reino. Eu vivo para o reino de Deus. Eu vivo para o reino de Deus, de Deus. Eu vivo para o reino de Deus. Como é bom adorar o Senhor. A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E eu creio que enquanto você cantava, a presença do Senhor veio sobre você. E em nome de Jesus, você a partir de agora, aonde você está, você vai começar a ver mudança na sua vida. Logo mais, antes de encerrarmos o programa, nós ainda vamos ter mais uma oportunidade de exaltar e louvar o Senhor juntos. Mas hoje eu quero começar a estudar com você um texto que está escrito lá no livro de Efésios, no capítulo 5. O texto que eu acho que até um pouco mal interpretado aí hoje em dia, através de muitas pessoas que até assustam um pouco com a linguagem que é tratada aqui. Mas eu quero ler Efésios 5, verso 22, vou ler do verso 22 ao 33. A palavra de Deus diz assim: Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor,
Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é o Senhor. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Verso 27. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, maridos devem amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Esse é o mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Olha que texto interessante, que texto forte. Aqui Paulo, falando para a igreja em Éfeso, ele não estava falando só para casais, para casados. Paulo, na carta, ele não estava falando diretamente para casais, ele estava falando para a igreja. Essa é uma mensagem que não só edifica casamentos, mas como edifica cada um de nós. Cada um de nós que queremos viver a vida que Deus nos chamou para viver. De acordo com João 10,10, uma vida em abundância, uma vida abundante. Paulo, ele começa a fazer uma analogia entre o casamento e o relacionamento que Cristo tem com a sua igreja, que é muitas vezes tratado como noiva, a noiva de Cristo. E ele começa a discorrer, e se você estudar na palavra, o único relacionamento que pode ser análogo ao relacionamento de Cristo com a igreja é o relacionamento do marido e da mulher, do marido e da esposa. É interessante que a Bíblia fala que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. A esposa deve respeitar, deve se submeter ao marido. Quando Paulo faz essa comparação, ele não está falando que o casamento de Cristo com a igreja, ele vai ser igual ao nosso casamento, ao casamento do homem com a mulher. O princípio aqui é diferente. É o relacionamento de Cristo e da igreja que deve ser padrão para nós e não vice-versa. É o nosso casamento que deve ser igual ao casamento de Cristo com a igreja. É você que tem que imitar o agir de Deus, você que tem que ter Cristo como padrão da sua vida. Você quer ter um casamento abençoado? Você quer que a sua família seja abençoada? O primeiro princípio do nosso estudo: seja um imitador de Jesus. Seja um imitador de Cristo. Uma das traduções da palavra discípulo significa pupilo, significa imitador, aquele que imita, aquele que tem como padrão o seu mestre. Nós fomos chamados para ser discípulos de Jesus. Nós fomos chamados para imitar a Jesus. Não para que isso seja como se fosse uma lei na sua vida, algo que seja fadonho, pesado para você, não. Mas um princípio que te torna livre, um princípio que te abençoa. É igual um pai falar para o filho novinho para não atravessar a rua, porque senão vai ser atropelado. Imitar Jesus é da mesma forma, imita, porque senão você vai ser atropelado. Imita, porque senão você não vai ser abençoado. A Bíblia nos ensina a imitar o Senhor Jesus no nosso proceder, não só quando nos é conveniente, mas reagir como Jesus reage, amar como Ele ama, ter a fé que Ele tem. É interessante que Jesus nos ensinando que
as pessoas não iriam conhecer ou reconhecer que somos discípulos de Jesus, não pelo tanto que nós oramos, ou pela eloquência da nossa fala, ou quão bonito é o nosso cantar, não. A Bíblia fala que seríamos reconhecidos como discípulos de Jesus pelo amor, pela maneira que nós amamos, na maneira que nós praticamos a essência daquilo que Ele é, aquilo que Cristo é, que a Bíblia fala que Deus é amor. Para que você viva uma vida em abundância, para que você viva aquilo que o Senhor te chamou para viver, você precisa ser um imitador de Jesus, ser santo como Ele é, diferente daquilo que a sociedade é hoje. Muitas vezes ter que andar na contramão, aquela pergunta que é tão falada e às vezes até desprezada, precisa ser a sua máxima. O que Jesus faria? Como é que Jesus reagiria nessa situação? Ele daria a gargalhada dessa piada? Ele vestiria essa roupa? O que Jesus faria? Meu irmão, se você imitar o Senhor, isso vai te salvar de tanta enrascada. Seja um imitador de Cristo. Eu falo não só no quesito da santidade, mas seja um imitador de Cristo também no seu dia a dia. A maneira que você enfrenta o seu dia a dia. Como é que Jesus acordaria pela manhã? Aquele que é um Deus, é o Deus encarnado. Aquele que pode todas as coisas. Aquele que pode abrir o mar, aquele que pode mover céus e terra. Ele acordaria como um derrotado? Ele iria trabalhar de cabeça baixa? Ele ia temer o amanhã? Ele ia temer aquilo que o homem pode fazer? De forma alguma. A Bíblia fala que ele não conhece a derrota. A Bíblia fala que ele pode todas as coisas. Seja um imitador de Cristo, não só no quesito da santidade, mas erga a sua cabeça. Levanta a sua cabeça. Age como se você fosse alguém mais do que vencedor, alguém como ele é. Como alguém que serve realmente um Deus que pode tudo, que pode mudar toda e qualquer situação. Seja um imitador de Cristo. E Paulo começa a falar essas duas frases, diz assim: mulheres, se sujeitem ou submetam aos seus maridos. Maridos, amem a sua mulher como Cristo amou a igreja. Olha que interessante. Eu por muitas vezes não entendi esse texto. Será que Paulo aqui estava inferindo que não precisa ter um amor mútuo no casamento? Se você estudar a palavra de Deus, é claro que não. Claro que precisa haver um amor mútuo. É claro que Paulo não estava afirmando que um não precisa amar o outro e vice-versa. É claro que precisa haver amor no casamento. O amor é a base do casamento. Deus é a base do casamento. Deus é amor. O amor é a base do casamento. Mas Paulo aqui estava falando sobre Cristo e a igreja também. Tem que haver submissão no casamento, tem que haver amor no casamento. Paulo conclui o texto ali no verso 32 ou 33. Ele fala que esse é um mistério que foi revelado. Ele refere a Cristo e a igreja, assim, o homem deve deixar o pai e a mãe e se unir à mulher e se tornar uma só carne. Foi isso que Cristo fez. Ele deixou o trono de Deus, ele deixou o conforto do palácio real nos céus para morrer em nosso lugar, para amar de uma maneira prática a sua noiva e se entregar totalmente a ela. O marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Jesus te ama, meu irmão, com um amor que não impõe condições. Cristo te ama de uma maneira sem igual. Não importa onde você esteja agora, o que você fez não anula o amor de Deus por você. Deus te ama. A mulher se sujeite ao seu marido, presta bem atenção. Cristo nos ama e Ele não exige que você ame Ele de volta da mesma maneira. Cristo te ama com um amor sem condições, que perdoa o seu passado,
que pagou um alto preço pelo seu passado, que entregou tudo por você. Mas Ele não exige que você ame Ele da mesma forma. Sabe por quê? Isso seria impossível. Nós não conseguimos amar a Deus da maneira que Ele nos ama. Eu creio que esse deve sim ser o desejo de todo cristão, amar ao Senhor como Ele nos amou. Mas a Bíblia fala que nós não chegamos aí ainda, nós estamos sendo aperfeiçoados. De força em força, de fé em fé e de glória em glória. Sendo aperfeiçoados dia após dia, se tornando menos parecidos com a natureza carnal que nós herdamos e mais parecidos com Ele, até o dia que aquele que é perfeito vier. Então nosso corpo corruptível vai ser dotado de uma incorruptibilidade. Aí sim nós vamos ser como Ele é. Aí sim nós vamos amar Ele como Ele nos amou. Mas isso é um processo. Ele de forma alguma exige que você ame Ele da mesma forma, porque Ele te ama demais. Deus te ama demais. Jesus, Ele é apaixonado por você. Ele te ama muito. Você que está assistindo agora. Ele te conhece pelo nome e Ele te ama. Ele não exige que você Ele ama da mesma forma que Ele te ama. Mas porque Ele te ama tanto, Ele não exige que você o ame da mesma forma, mas Ele exige a obediência. Mulheres, se submetam aos seus maridos. Ele está falando para nós. Ele não exige porque amar Ele da forma que Ele nos ama é o mais difícil. Mas se submeta. Sabe por quê? Ele não quer pôr um peso em você, porque a Bíblia fala que o jugo e o fardo dele é suave, é leve. Mas Ele te ama tanto que Ele quer o melhor para você. Por isso que Ele fala para você obedecer. Isaías nos revela o motivo quando ele fala no capítulo 1. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Na Nova Versão Internacional diz assim: se quiseres e estiveres dispostos a me obedecer, então comereis os melhores frutos dessa terra. Deus te ama demais para ver você aquém daquilo que Ele tem para você. Por isso que Ele fala que você tem que obedecer. É obedecendo a Ele, é fazendo a sua vontade. Romanos 12:2 nos ensina que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. O agradável de Deus, o perfeito de Deus para a sua vida só vem através de obedecer a sua vontade, de fazer a sua vontade. Nós ainda não amamos Ele da maneira que Ele nos amou. Estamos caminhando para isso, mas entenda que Ele te ama e aprenda a obedecer a palavra de Deus. Aprenda a obedecer ao Senhor, porque aí sim você vai comer os melhores frutos dessa terra, em nome de Jesus. Eu quero chamar agora os nossos apoiadores, aqueles que têm nos apoiado aqui na Fonte TV, na nossa programação, e daqui a pouquinho nós vamos voltar com uma canção abençoada, vamos louvar o Senhor juntos. Eu vou orar por você ainda antes de encerrarmos o nosso programa. Enfim, o Espírito Santo vai vir sobre a sua vida. Mas antes de chamar os apoiadores, eu quero lembrar que você pode nos ligar no nosso Disque Oração. Temos pastores e pastoras agora de plantão para orar por você, para ouvir o seu pedido, para te dar um conselho e para abençoar a sua vida. A Bíblia fala que a oração do justo é poderosa e eficaz. Liga para a gente agora no nosso Disque Oração, no 3240-4900. Mais uma vez, 3240-4900. Um pastor ou uma pastora vai orar por você nesse exato momento. Vamos com os nossos apoiadores e daqui a pouco voltamos com mais Church TV. Missão é feita com os pés dos que vão, dos joelhos dos que ficam e com as mãos dos que contribuem. Seja você também um parceiro missionário. Adquira já o seu carnê em uma das igrejas Fonte da Vida ou deposite no Banco Bradesco. Agência 3351, conta corrente 4760, dígito 0. Maiores informações 0800 606 4505. Seja você um parceiro missionário.
Estamos de volta aqui no programa Church TV e na próxima programação, no próximo programa, nós vamos estar concluindo essa mensagem que eu creio que Deus vai continuar falando com você. Mas antes de concluir o nosso programa, eu quero fazer aquela oração, quero dar oportunidade para você que ainda não entregou sua vida para Jesus, para você que ainda nunca fez sua decisão por você. Não tem nada que você fez que anula ou diminua o amor que Deus tem por você. Pelo contrário, o amor de Deus por você não tem limites e ele nunca alcança um topo, porque ele é ilimitado. O amor de Deus por você só cresce. Ele te ama hoje mais do que ele nunca amou e ele vai continuar te amando. E ele te ama tanto que ele não quer que você permaneça onde você está. Ele aceita como você está, mas ele quer que você viva o melhor que ele tem para você. Ele quer restaurar sua vida, restaurar suas feridas. Ele se importa com os seus sentimentos. Por isso que eu quero dar essa oportunidade para você agora. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, eu queria que você repetisse essa oração comigo. Aonde você estiver, esse é o poder da oração, não tem fronteira. Você pode estar quilômetros de distância. Repete essa oração comigo, em nome do nosso Senhor Jesus. Diz assim: Pai querido, eu entrego a minha vida a Ti. Seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. Eu declaro que a partir de hoje eu sou uma nova criatura. Eu vou andar com Cristo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero concluir orando por você, te abençoando. Se foi a primeira vez que você entregou a vida para Jesus, eu queria que você ligasse aí no 3240 4900, 062 3240 4900, porque um pastor ou uma pastora vai te instruir o que fazer a partir de agora, para que você possa andar com Deus. Deixa eu orar por você. Pai querido, eu quero abençoar os nossos telespectadores, quero declarar o favor, a provisão, Pai, o poder de Deus sobre cada um. Pai, eu declaro em nome de Jesus a cura, a provisão, a restauração, a restituição, em nome de Jesus, Deus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor. A Bíblia fala que Deus habita no meio do louvor, que a presença de Deus possa exaltar a sua vida, ser exaltada na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Na certeza que o olho não vê, andar sobre a verdade que me leva a crer, sentir a palavra viva dentro em mim e ver o impossível acontecer, me entregar aos caminhos teus, me deixar levar pelas águas, o rio que corre do trono de Deus me alcançou, com toda a sua força jorrando sobre mim. O sol da justiça hoje brilha sobre mim, maravilhosa luz vencendo a escuridão, maravilhosa luz vencendo a escuridão. Oh, 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 oh. Presença do Senhor, podemos se alegrar. Então dance, dance na chuva de Deus. Dance, então grite, grite ao mundo todo o seu amor. Declare e grite esse amor. Então dance, dance na chuva de Deus. Yeah. Então grite, grite ao mundo todo o seu amor. Na chuva de Deus,
transmitir ao mundo todo seu amor. O rio que corre do trono de Deus me alcançou, com toda a sua força jorrando sobre mim. Yeah. O sol da justiça hoje brilha sobre mim. Maravilhosa luz de Deus, maravilhosa luz, vencendo a escuridão.